palavra na ACF, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, e depois o 23 ao 26. 1 Coríntios 11, versículo de número 1 diz assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vou repetir. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Numa outra tradução diz: Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Agora o versículo de número 23 ao 26, do mesmo capítulo. Diz assim: Porque eu recebi, esse vocês me ouvem citar todo mês aqui na ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Queridos, esse texto está dentro de uma carta que foi escrita para uma igreja específica, a igreja de Coríntios. Primeira e segunda carta que Paulo escreve a uma igreja de uma cidade chamada Corinto. Por isso é 1ª e 2ª Coríntios, não é corintianos, é Corinto. Amém? E ele escreve essa carta para uma igreja muito abençoada, que estava vivendo grandes coisas, e era uma igreja que se movia no Espírito Santo, era cheia dos dons espirituais, mas com o passar do tempo, essa igreja começou a ter problemas sérios a respeito de doutrinas bíblicas, e uma enorme confusão se instalou naquela igreja. Cada um pensava algo a respeito da mesma coisa, de algo de forma diferente. Na verdade, para exemplificar o que estava acontecendo ali no meio daqueles irmãos, é que cada um tinha o Deus que queria, né? Cada um criou o seu próprio Deus. Isso é um perigo tremendo. A gente cria um Deus na nossa mente que não se enquadra na palavra, um Deus que aceita pecado, um Deus que corre atrás da gente arrumando os erros que a gente vai cometendo sem perguntar para Ele, e a gente cria um Deus ilusório, e o que é pior, a gente começa a pregar a respeito desse Deus, que não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, queridos, não é mudado por coração humano, nem por pensamento humano. O Deus da Bíblia, Ele é retratado na sua palavra, e qualquer coisa que esteja fora disso não passa de uma ilusão. E tem muita gente, porque a palavra de Deus, o Billy Graham falava que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Ou seja, o jornal nem saiu e a Bíblia já está atualizada. Esses mesmos problemas que tinham nessa igreja, a gente vê hoje na comunidade da fé. Muita gente que ouviu tantas coisas diferentes, que não condizem com a palavra, e acabam crendo que Deus age daquela forma, que Deus pensa daquela forma, e faz com que as pessoas vivam um cristianismo raso, achando que Deus está lá, e que Deus é desse jeito ou daquele jeito. E os questionamentos estavam por todas as partes, né? E como se não bastasse isso, na igreja de Corinto, por lado de fora, a sociedade, ela gritava o tempo todo para aqueles cristãos que aquilo tudo que eles estavam vivendo era uma loucura, que esse negócio de servir a Deus é puro fanatismo, que a loucura que eles estavam enfrentando era uma loucura mental, que eles estavam acreditando em algo que seria completamente fora da casinha. E quando Paulo vai escrever 1 Coríntios, ele começa no capítulo 1 trazendo a palavra loucura, a variação da palavra loucura, aparece 4 vezes só no 1º capítulo. É importante eu dizer isso para você, que se você levar Deus a sério, vou repetir, se você levar Deus a sério, você será chamado de louco rapidinho. Quando a gente leva Deus a sério,
a gente descobre que a gente não é desse mundo, a gente está nesse mundo, mas a gente tem uma cultura do reino de Deus, né? A cultura do céu. E a gente não se enquadra com o mundo. Então logo as pessoas vão começar a te dizer, você é louco, pô, você não aproveita as coisas boas da vida, isso tudo é uma loucura. E Paulo vai escrever a respeito disso, e quando ele começa o primeiro capítulo, ele cita uma variação, como eu disse, da palavra loucura 4 vezes, no versículo 18, no 21, no 25 e no 27. No versículo 18, ele diz, porque a palavra da cruz, a palavra bíblica, a palavra do evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então ele usa a palavra loucura para dizer, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que não creem. Aqueles que não creem, querido, você nunca vai conseguir, se o cara não crê, se aquela mulher não crê, ela nunca vai conseguir entender o que Deus está te mostrando, para onde Deus está te trazendo, te atraindo. Ele continua um pouco mais à frente e ele usa no 21, ele diz, aprove a Deus, desejou Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, num primeiro momento, ele diz que a palavra da cruz é uma loucura para os que perecem. No segundo momento, ele diz que Deus usa essa palavra, que para muita gente é loucura, para nos salvar, né? E isso é tão precioso. E, finalmente, no versículo 25, o Senhor, né, Paulo, escrevendo a respeito, diz assim, porque a loucura de Deus, ela é mais sábia do que toda a sabedoria dos homens. Né? Aqueles que chamavam Deus de louco, o Paulo escreve e diz, a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria dos homens. E, finalmente, na quarta menção de loucura, ele cita eu, não está o meu nome, mas eu sei que está falando de mim, e eu acredito que esteja falando de você também, porque ele diz assim, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que não são, para confundir as que são. Pastor, por que esse versículo está falando de você? Está falando porque Deus me escolheu, o mais improvável das pessoas, aquele que tinha um destino final terrível, de condenação eterna, mas Deus me escolheu, Deus me amou, Deus me atraiu, Deus me chamou, Deus me limpou, e eu fui salvo por essa loucura que é a salvação. Loucura para os que não entendem, mas para mim e para você é o poder de Deus. A palavra de Deus, ela é poder para todos aqueles que creem. Então, queridos, eu posso ser chamado de louco, ser motivo de chacota, podem tirar sarro de mim, mas eu não estou nem aí. Foi Deus que me escolheu e para mim isso é poder. Mas, pastor, como entender essa loucura? Queridos, Paulo vai escrever na mesma carta, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14, 15 e 16, ele escreve algo muito interessante. Ele diz assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque as coisas do Espírito se discernem, se compreendem espiritualmente. Ele continua e diz assim, mas aquele homem, aquela mulher que é espiritual, entende todas as coisas. Todas as coisas são compreendidas por este. O que eu quero dizer aqui, o que Paulo estava dizendo, é que essa loucura que as pessoas não entendem porque olham para Deus com olhos naturais, veem o Evangelho com olhos naturais. E o que o Paulo está dizendo, essas pessoas não têm a compreensão. Mas aqueles que são espirituais, que têm uma vida com Deus, eles olham e enxergam aquilo que as pessoas de fora não enxergam. O que Paulo está dizendo, então, queridos, que 1 Coríntios é uma carta para ser compreendida, precisa ser compreendida pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais. Então, essa carta é tão preciosa, eu aqui indico para você a leitura dela. 1 Coríntios, ela tem 13 capítulos, e você vai poder navegar nessa carta com calma. Se eu fosse fazer isso aqui, seria impossível. Mas ele trata de tantos assuntos, ele trata de dissensões, de discussões entre irmãos, ele trata de vanglória humana, né? Uma glória passageira, a glória humana.
Eu acho que nunca a gente viveu numa sociedade que se preocupa tanto com glória humana, né? O que é uma sociedade que está sempre correndo atrás de likes, né? De curtidas? O que é isso? É sempre atraindo para si a glória humana, né? Está querendo sempre se mover em torno disso. E Paulo trata esse assunto, fala de impureza, ele fala a respeito de um casamento alinhado, como deve ser. Ele escreve, é uma carta tão maravilhosa que ele escreve até para os solteiros, né? Ele escreve para aqueles que estão solteiros, aguardando no Senhor. Ele fala de sacrifício aos ídolos, ele fala da liberdade cristã, e que a gente não deve dar espaço à carne pelo fato de sermos livres. É assim, cada palavra dessa dá uma coceira para continuar falando só dela, mas eu estou aqui me segurando para a gente ficar no texto. E aí, quando chega no capítulo de número 11, quando eu li as primeiras vezes, eu lembro assim que eu achei que Paulo estava se achando. De boa, assim. Falei, Paulo está se achando. Porque Paulo chega no capítulo 11, no versículo 1, e ele diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Caramba, rapaz, é isso mesmo? Ele está dizendo assim, eu comecei a imitar ao Senhor, e eu estou tão parecido com Jesus, que vocês podem me imitar, que vocês vão estar imitando Ele. Quando a gente lê esse versículo de relance, dá a impressão até que Paulo está sendo arrogante, mas não está. Não se esqueça, para compreender isso aqui, é uma convocação às pessoas espirituais, aquelas que estão com o coração aberto para entender as coisas espirituais. Aqui é muito simples, a partir do momento que eu imito Cristo, eu me torno um exemplo para os demais. E se sou um exemplo, posso ser imitado. Paulo, gente, presta bem atenção nisso, se torna um referencial, não de si mesmo, mas um referencial do próprio Senhor. Paulo se torna um referencial de Cristo para os outros. E isso é maravilhoso, porque na verdade em nada aponta para arrogância. A imitação de Cristo vai se alimentando dessa palavra. A imitação de Cristo anula você, porque a partir de então é Cristo vivendo em você. E se é Cristo vivendo em você, é Cristo que governa a sua vida. Não é mais você que comanda, mas é o Cristo que você imitou que governa aquilo que você faz, a forma como você fala, a forma como você se comporta, a forma como você abraça. As características de Cristo se tornam visíveis em você. E por mais que vocês, que a gente esteja frustrado com a humanidade, é muito importante dizer que ainda existem homens e mulheres que imitam a Cristo, que vivem uma vida de acordo com o Senhor. Pastor, imitar a Cristo no quê? Imitar a Cristo na sua negação, imitar a Cristo no seu desprendimento, imitar a Cristo em querer fazer a vontade do Pai exatamente como o Pai pediu, imitar a Cristo no perdão, imitar a Cristo no amor. Homens que queiram que Cristo vivam dentro de si mesmos. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, aliás, toda a referência bíblica dessa noite, todas as referências bíblicas que eu vou citar, todas foram escritas por Paulo. Paulo, em 1 Coríntios 2,16, diz assim, ele faz uma pergunta, ele diz, quem é entre nós que conheceu a mente do Senhor? E ele conclui o versículo dizendo, mas nós temos a mente de Cristo. Meu irmão, a tua mente comanda as tuas ações. A tua mente comanda as tuas respostas. A tua mente comanda o seu coração. E quando Paulo escreve, ele diz assim, nós temos a mente de Cristo. Você já parou para pensar no que é isso? É você pensar como Cristo pensaria? E se você pensa como Cristo pensa, então as suas ações vão estar de acordo com aquilo que você pensa. Se a sua mente é a mente de Cristo, tudo em você vai lembrar Jesus. Quando nós seguimos a Cristo, nós refletimos Cristo. E quando nós refletimos Cristo, queridos, gera uma esperança ao nosso redor. E que esperança é essa, pastor? Uma esperança da glória.
uma esperança do céu. Amém? Observe, se eu sou um imitador de Cristo, tudo ao meu redor é transformado e mudado por essa realidade. Observe isso que eu estou dizendo naquilo que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26, ele diz assim: há um mistério que esteve, preste bem atenção, há um mistério. Hoje os filmes, quando trazem essa palavra mistério, geram um suspense, geram ali um desejo de querer descobrir que mistério é esse. E tem um mistério que Paulo vai revelar em Colossenses. O mistério que estava escondido, oculto, desde todos os séculos, ou seja, desde a criação do mundo, em todas as gerações. Agora esse mistério foi revelado aos santos, que são os que são espirituais. E ele continua falando, aos quais nós, os santos, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério. E aí eu me pergunto, ok, então me fala que mistério é esse, que estava escondido desde a fundação do mundo e que agora foi revelado a nós. E ele conclui e diz, o mistério é esse: Cristo em vós, esperança de glória. Um mistério que é de difícil compreensão para muitos. Como Cristo em mim, é Cristo se movendo em mim, é Cristo trabalhando através de mim. Queridos, aquilo que faço não é para produzir glória para mim, mas aquilo que faço é para produzir glória para Deus. Se nós somos os seus imitadores, imitadores de Cristo, é porque nós fomos salvos e nós fomos justificados. Vocês lembram de Romanos 5:1? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Escute agora. E nos gloriamos no quê? Na esperança da glória de Deus. Sabe qual que é o resultado disso que eu falei até aqui? Para que você vá gravando a ideia, o entendimento do que eu estou te falando. O resultado é simples. Sem buscar glória humana, mas somente a glória de Deus, nós nos tornamos imitadores de Cristo. De modo, gente, que quando você chega, é como se Cristo chegasse. Quando você anda, é como se Cristo andasse. Quando você saísse, é como se Cristo saísse. Quando você fala, é como se Jesus falasse. Quando você abraça, é como se Jesus abraçasse. Quando você responde, é como se fosse Cristo respondendo. Gente, isso é tão precioso. Você já teve a impressão, eu tenho algumas referências na minha vida, e quando aquela pessoa está falando, eu tenho a impressão de que é Jesus que está falando. Eu, há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, uma senhora, ela me chamou para uma conversa, uma mulher de Deus, e ela sentou comigo, e ela começou a falar comigo. E aquilo foi tão forte e tão impactante, que eu tive a certeza que eu estava tendo uma conversa com Jesus. Jesus fluía da vida daquela mulher de uma forma tão tremenda e tão especial, que eu tentava falar alguma coisa e argumentar algumas coisas, e eu não conseguia. Eu chorava copiosamente como Cristo fluía da vida daquela mulher. Como eu disse aqui, a gente não pode desistir de ter nessa sociedade pessoas, homens e mulheres, que Cristo fluam delas, sabe? Naquilo que falam, naquilo que pensam, na forma como agem. Paulo está dizendo assim, olha para mim, não existe glória humana em mim, toda a glória que está aqui é de Cristo que vive em mim. Ele escreve um texto tão precioso em 2 Coríntios capítulo 4, 6, 11, a respeito desse assunto. Redobre a sua atenção. 4, do 6 ao 11, mas escute. Ele escreve assim, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Olha, é Paulo escrevendo.
Temos, porém, este tesouro, a coisa mais linda do mundo, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que Paulo está dizendo é assim, há um poder, há um Cristo em mim, mas isso não é para a minha glória, é para a glória dele. O vaso de barro sou eu, o tesouro dentro do vaso é ele, é Cristo em mim. Observe o que ele vai dizer então. Por isso digo, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos. Você é perseguido ou não? Escute o que Paulo escreve. Perseguidos, mas não desamparados, porque Cristo está com você. Ele continua e diz, até somos abatidos, mas não destruídos. Ele está dizendo que aquele em quem Cristo habita é indestrutível. Mas observe como ele termina esse texto. Redobra a atenção, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Escute agora. Para que a vida de Jesus se manifeste através da nossa vida. Como Cristo se manifesta através da nossa vida? Quando nos parecemos com Ele. Quem lembra do versículo, quase que eu erro aqui de que é o versículo mais lindo na Bíblia, não tem o mais lindo, né? Mas olha que versículo lindo, Romanos 11:36, Paulo escrevendo, aponta para Jesus e diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Amém. Vamos dizer juntos? Porque dele, por ele e para ele. Vamos lá? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Levante a sua mão agora. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Toda a glória é dele. Toda a honra é dele. Todo louvor é para a glória dele. Então você começa a descobrir que Paulo chega aos Gálatas 2:20 e ele diz assim, eu já estou crucificado com Cristo. O que ele quis dizer com isso? Ele explica, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Olha, eu vou soltar umas frases aqui que vai na contramão do mundo de hoje. Que você não seja visto, mas que Cristo seja visto em você. Que não seja mais você, mas que seja Cristo em você. Não é a tua face que brilha, é a face de Cristo que brilha através de você. Paulo escrevendo em 2 Coríntios 3:18, ele fala assim, escute, mas todos nós com o rosto descoberto. O que ele quer dizer com o rosto descoberto? A gente tem uma pilha de máscaras em casa, e a gente coloca a máscara dos amigos, né? E a gente vai para os amigos, aí a gente deixa aquela máscara e diz, me dá a máscara da igreja, que é a que eu uso na igreja. A gente tem tantas personalidades, a gente tem tantas formas de lidar, e aí Paulo escreve diz assim, com o rosto descoberto, sem querer esconder nada, diante do Senhor, ele diz, com o rosto descoberto, refletindo como espelho, a glória do Senhor, porque nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem de Jesus, pelo Espírito de Deus. É gradativo, é de glória em glória. Sabe, eu preciso dizer isso para você. Sabe o que precisa lá no seu trabalho? Precisa que Jesus entre naquele lugar. E eu vou dizer uma coisa, Jesus vai entrar naquele lugar através da sua vida. Sabe, a gente, sabe o que precisa nas faculdades? Precisa que Jesus frequente as aulas. E isso acontecerá quando a gente entender que é Cristo vivendo em nós. Sabe por que a gente anda tão estressado e preocupado? Porque a gente não responde como Cristo responderia. A gente responde cheio de falhas. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui, daquelas extremamente chatas. Mas deixa eu pense comigo e responda essa pergunta. Se eu imitasse você,
se eu imitasse você, eu me pareceria com Cristo? Se eu imitasse você, eu me pareceria com Cristo? Não, pastor, ixi, nem vem para o meu lado. Se você me imitar, você vai parecer tudo, menos Cristo. Queridos, o que Paulo está dizendo é algo tão lindo, tão precioso, tão simples, mas tão profundo e sério. Se eu imitar você, eu me pareço com quem? Não, pastor, se você me imitar, você no final de tudo, você vai ficar, não sei, talvez orgulhoso, talvez arrogante, talvez gritão, cheio de gritaria, talvez nervoso, talvez estressado, talvez desequilibrado. Queridos, essas características que eu citei são as características do diabo. Então, assim, com quem nós nos parecemos? Reflita a respeito disso. Será que eu posso te imitar? Não, pastor, não pode me imitar. Então, peraí. Então, esta palavra, ela vai de encontro ao seu coração. Paulo, ele entendia a responsabilidade disso. Sabe, a responsabilidade de responder, de agir e de abraçar, de perdoar, de cuidar, como Cristo fazia. Paulo era extremamente sério e firme na pregação do Evangelho. Mas Paulo também era aquele que sabia entender a seriedade do Evangelho, mas também mesclar com um amor tão precioso. Com esse entendimento, quem entendeu isso até aqui, diga amém, amém. Com esse entendimento, então, de imitação de Cristo, a gente vai entrar agora no texto da ceia, que eu li com vocês. Observem, tudo que eu preguei até agora está no capítulo 11 de 1 Coríntios, que é o capítulo da ceia. Então observe agora com esses olhos, né, da forma como nós estamos colocando, como muda a leitura da ceia. Observe como Paulo começa no 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Já parou para pensar nessa frase? Paulo está dizendo assim: aquilo que ele me disse é o que eu estou dizendo. Aquilo que ele pensa é o que eu estou pensando. Aquilo que ele dá, eu entrego, porque o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Ou seja, ele está imitando o Senhor. Queridos, eu só posso ensinar aquilo que eu aprendi. E eu só posso dizer que aprendi quando aquilo que eu recebi passou pela prática. Então eu posso ensinar. Pense numa autoescola. Você vai lá e faz a parte teórica da carteira de motorista. Se você não passar pela prática, você pode entrar dentro de um carro e ensinar alguém a dirigir? Nunca. Você faz a teórica, você faz a prática, e quem sabe um dia você pode dar um toque em alguém como é que se dirige, tá bom? Não dá uma de louco não, bota uma pessoa não habilitada dentro do seu carro e vai querer ensinar ela que isso não dá certo. Mas o que eu quero dizer é que entre o receber, a parte teórica, e o ensinar, tem a prática. Grava bem essa frase. Se você não praticar aquilo que estão te ensinando, você é morto naquilo que aprendeu. Se você não praticar aquilo, os ensinamentos que você recebe, então você é morto naquilo que aprendeu, ou seja, não tem vida. Não existe vida nisso. Paulo deixa claro que a fonte do ensinamento não é ele. A fonte é o Senhor, porque eu recebi do Senhor. E o que eu recebi é de alguém muito maior do que eu. Observe como Paulo se anula. Paulo é um canal entre Jesus e o povo. Sabe, lá na sua casa, tem lá o registro de água, e entre o registro de água e até a torneira da sua casa, onde aquela água vai sair, existe um cano. Óbvio. Se você abre a torneira lá da sua pia e a água começa a sair com terra, com barro, imunda e suja, e você liga na Sanepar e não tem problema nenhum na rede, você sabe que esse cano entre o relógio e a sua torneira
se rompeu em algum lugar. Sim ou não? Por isso está entrando aquela sujeira. O que você vai fazer, querido? Você vai dizer assim, deixa essa água de barro sair na torneira mesmo. Dá muito trabalho procurar o defeito. É isso que você vai fazer? Você vai tomar banho com água de terra? Porque você dá muito trabalho de descobrir onde o cano se rompeu? Não, meu irmão, você nunca vai fazer isso. Nem que você tenha que desmanchar a casa, você vai achar o problema para resolver aquele problema e a água chegue limpa lá do outro lado. A forma como Paulo está se colocando aqui é como se ele dissesse: a água, a rede é Cristo. O cano que conduz a água até o povo é Ele. Ele não produz a água, mas Ele é o canal que leva a água. Mas se Paulo não estiver vivendo uma vida com Deus, ele contamina essa água. E essa água chega em quem o ouve de forma distorcida e errada. Amém? Nós somos, gente, canal de Deus. E o que tem que chegar nas pessoas que nos ouvem, nas pessoas que nos cercam, é a água limpa. Porque ninguém aqui é fonte. Nós somos canal da fonte. O canal tem que estar bem para a água da fonte chegar intacta ao destino. Por isso Paulo escreve e diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Observe como continua a leitura da ceia. Nós estamos nesse culto nessa noite. Ele diz assim, que o Senhor Jesus, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graça. Diga, na noite em que foi traído, diga, deu graça. Diga para alguém, na noite em que ele foi traído, ele deu graça. Esse texto, gente, mostra que Jesus foi traído naquela noite. Mas mesmo sendo traído, ele deu graça. Isso significa que isso é tão precioso. Significa que não importa a noite que você esteja vivendo, por pior que a noite seja, ela vai passar. O choro, Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma, mas a alegria vem pela manhã. Pastor, mas parece que está tão grande. Não, querido. Deixa eu dar uma palavra de Deus para você. A noite é menor que o propósito. O propósito é maior que a noite. O que Jesus ia viver no dia seguinte, o propósito de Deus na terra de salvação era tão grande que a traição daquela noite não o impediu de dar graça. Isso é tão tremendo. O propósito, deixa eu dizer isso para alguém. O propósito de Deus é maior do que a sua dor. O propósito de Deus é maior que as traições. O propósito de Deus é maior que o desespero. O propósito de Deus é muito maior. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém? Quantos desejam aqui ser imitadores de Cristo? Levante a sua mão. Querido, se eu sou imitador de Cristo, então eu preciso ser partido. Observe. Tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido. Isso é tão precioso. Se eu sou como Cristo, eu devo ser partido. O propósito, queridos, é a gente compartilhar o Cristo que vive em nós. Existe uma obra a ser feita, precisamos compartilhar. Existe uma obra a ser feita por você. Compartilhe o Cristo que vive em você. Hoje de manhã eu estava contando aqui, há uns anos atrás, eu fui pregar lá na Inglaterra e as pessoas me procuraram e elas disseram assim: poxa, a gente lá no Brasil, a gente falava tanto de Jesus, cristãos que vivem lá, e a gente tem uma dificuldade tremenda aqui por causa da língua. Muitos tinham passaporte italiano, então foram para a Itália, viveram na Itália e falavam italiano, mas não inglês fluentemente, e daqueles países europeus ali.
e eles disseram, eles começaram a dizer, pastor, aqui não dá, infelizmente, a gente não pode abrir a boca e a gente não pode falar de Jesus, porque a gente tem a limitação da língua, e eu sinto falta disso, e um reclamou, o outro também, e aí, no outro dia eu fui ministrar a palavra, e eu fui falar a respeito de compartilhar o Cristo que vive em nós, e aquelas pessoas, eu lembrei que eles começaram a me olhar, tipo assim, é fácil para você que está lá no Brasil, mas quem tem a limitação do idioma não é bem fácil assim. E eu lancei um desafio na igreja. Eu disse, vocês sabem falar, vamos falar, Jesus te ama, Jesus loves you. Você sabe falar essa frase? E eu pedi que eles repetissem comigo essa frase 5, 6 vezes. E eu disse, agora eu vou lançar um desafio. Amanhã, você não vai falar nada longe disso, mas se você aprendeu essa frase, se você sabe essa frase, amanhã com as pessoas com que você encontrar, você vai falar essa frase, Jesus te ama. É isso. Quem aceita o desafio? E eles levantaram a mão, e no outro dia, na casa em que eu estava sendo recebido, chegou uma mulher, uma senhora, e ela bateu na porta à tarde, e ela entrou, e ela disse assim, eu estou aqui, eu poderia mandar um áudio, eu poderia mandar uma mensagem, eu poderia encontrar o senhor, pastor, na igreja mais tarde, mas eu vim aqui falar pessoalmente. Eu fui na casa de uma patroa minha, uma casa que eu limpo nesse dia, ela fazia diária ali naquela casa, e ela disse que quando ela chegou na casa, a dona, que malemar cumprimentava ela, estava na cozinha, e ela chegou na porta da cozinha, meio com o queixinho tremendo, meio preocupada, mas ela disse para a mulher em inglês, olha, Jesus te ama. E ela disse que a mulher tomou um choque com a xícara de café na mão, e a mulher começou a chorar, e começou a falar um monte de coisa, e ela disse, eu não entendi nada do que ela falou, nada, zero. Eu já não entendo inglês com a mulher chorando, então piorou. Não entendi nada do que ela falou, mas ela começou a chorar. E eu comecei a chorar. E eu disse, opa, é isso aí, linguagem corporal. Jesus te ama mesmo. E Jesus te ama. E a mulher levantou e se agarrou em mim, ela contando, e se agarrou em mim no meu pescoço. E ela começou a falar um monte de coisas, que eu imagino que sejam lindas. Não sei o que era, mas eu sei que Jesus começou a fazer uma obra. E eu abraçado a ela que nem me cumprimentava direito. Ela se abraçou a mim e eu comecei a dizer, Jesus te ama, Jesus te ama. E ela gritava, e ela chorava, e ela falava uma porção de coisas. E eu vim aqui dizer que eu não tenho dúvida de que Jesus visitou aquela mulher. Uma frase. Compartilhar o Jesus que tem em mim. Você é capaz de dizer, Jesus te ama comigo? 1, 2, 3? Dá uma olhada ao seu redor. Alguém morreu aí? Não, todo mundo vivo. Falar Jesus te ama não mata ninguém, gente. Falar Jesus te ama não mata ninguém. Então eu posso lançar um desafio para você aqui? É coisa de gente louca, mas eu acabei de dizer que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Amanhã, desafio só para a tua segunda-feira. Você vai dizer, Jesus te ama. Para 5 pessoas. Pode ser ou ficou muito pesado? Ficou muito pesado? Não. Amanhã você vai dizer, Jesus te ama para 5 pessoas. Não vale mensagem de WhatsApp. Não vale. Já vamos excluir essa. Vou encaminhar para 5 não, vou mandar para 200. Vou botar na minha linha de transmissão. Não, querido. Não vale. De forma direta, específica. Dizer, Jesus te ama. Amém? Quantos aceitam o desafio? Levante a mão e Jesus está vendo, hein? Amém? Diga amém, Senhor. Amém? Diga para quem está perto de você, Jesus te ama. Observe a leitura do texto. Isto é o meu corpo que é partido por mim. É isso ou não? Não. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Evangelho não é sobre mim, é sobre o outro. É muito mais sobre o outro do que sobre mim. O evangelho precisa ser compartilhado. Quem lembra da oração que Jesus nos ensinou, está lá em Mateus capítulo 6. Pai meu que está no céu. É Pai meu? É Pai nosso. Não existe Pai meu. Existe Pai nosso. Fala de um ambiente de compartilhar. Pai nosso. Pai nosso. Não o Pai meu. É por causa disso que você precisa ser partido. É dividir, é multiplicar aquilo que você tem
recebido. Mas, queridos, vale tão a pena. Ah, pastor, mas não sei, isso aí vai gerar preocupações e tal. Queridos, Paulo escrevendo em 1 Coríntios 15:10, ele diz: pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. E ele diz assim: antes, eu trabalhei muito mais do que todos. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Meu irmão, se a graça de Deus está sobre você, você precisa compartilhar. Você está cansado de me ouvir dizer aqui que nós não somos receptores, mas nós somos transmissores da graça de Jesus. Queridos, como isso é possível? Isso só é possível porque Jesus derramou o seu sangue naquela cruz. Esses dias atrás eu estava vendo um documentário, já vi alguns a respeito disso, mas falando do selo real. Então, o rei, quando a carta ficava pronta, a carta que ele enviaria com as suas ordens, chegava na mesa dele, ele não assinava. Ele fechava aquela folha e pingava a cera no exato lugar, como se fosse selar a carta. E em cima daquela cera molhada, ele colocava a marca do seu anel na cera, e assim ficava selado. Ao chegar no destino, naquela cera, tinha a marca, o brasão do anel do rei. A marca era mais importante do que a sua própria assinatura. Eu preciso dizer uma coisa para você. Jesus morreu naquela cruz. E ao terceiro dia ele ressuscitou, não com um anel, mas com uma aliança. Não para selar a sua vida com cera, mas com o seu próprio e precioso sangue derramado naquela cruz. Eu preciso dizer para você que você é uma propriedade exclusiva de Deus. Eu preciso dizer para você que Ele te comprou com um bom preço, um alto preço, que foi o seu próprio sangue. Quem está entendendo isso? Por isso que Ele diz, semelhantemente também depois de cear, Ele toma o cálice e diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E ele conclui dizendo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eu preciso fazer uma pergunta para você. Cristo vive em você? Meu irmão, minha irmã, Cristo vive em você? É por isso que Paulo diz que nesse momento da ceia, ele escreve, ele diz, examine-se, pois, a pessoa, o homem, a mulher, a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O que é o examinar? O examinar, meu amado irmão, é trazer à consciência a realidade desta palavra. Está na hora de nós sermos Jesus onde nós estivermos. Vou repetir isso para algumas pessoas. Sabe o que está precisando lá no seu trabalho? Jesus. É isso que está precisando. Um monte de gente angustiada, triste, amargurada, abatida, se reúne no mesmo lugar e começa a trabalhar. Meu irmão, parece um monte de fio desencapado. Não me toque, não me rele. Sabe, onde Jesus está, as trevas são afugentadas, as trevas recuam, porque a luz chega. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Jesus é onipotente. E ele não diz que você é onipotente, tem todo o poder. Jesus é onipresente, está em todos os lugares, mas ele não diz que você é onipresente. Jesus é onisciente, ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Mas você não é onisciente. Mas tem algo que ele reparte com a gente. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Queridos, devemos refletir essa luz. Jesus nos chama a um compromisso com Ele, com a igreja, com a sociedade. Nós somos a luz do mundo. Eu lembro que eu aprendi de forma errada. Eu aprendi quando criança, adolescente, que na adolescência eu aprendi que a ceia do Senhor funcionava assim. Esse era o ensinamento. Se durante aquele mês você tivesse
discutido, brigado, errado, você jamais poderia chegar no culto de Santa Ceia e tocar na ceia. Examine-se você para ver se você pode. Mais tarde eu fui ler a Bíblia, eu mesmo. E o que o texto está dizendo não é isso. O texto está dizendo, examine-se, pois, o homem, a mulher a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. O que eu entendi é que eu entro num lugar onde eu me arrependo dos meus pecados. E a mesa do Senhor é a mesa dos arrependidos. É a mesa dos arrependidos. Eu aprendi aquilo que sempre digo para vocês. Eu aprendi que eu não podia fugir da mesa por causa dos meus pecados, mas que eu deveria fugir dos meus pecados por causa da mesa. Olha que coisa preciosa, sabe? Um chamado a uma análise da própria vida. Eu vou terminar, mas eu quero que você redobre a sua atenção, porque esta palavra, eu vou terminar, essa frase, ela parece que desativa uma chave no cérebro da gente, a gente para de prestar atenção. Continue com a atenção redobrada aqui agora. Preste bem atenção agora. Em 1 Coríntios, na carta escrita aos Coríntios, na sua primeira carta, Paulo divide essa carta em 4 partes. Em quantas partes? Diz para quem está do seu lado, são 4 partes. Diga aí, presta atenção que eu vou te perguntar. A primeira parte, capítulo 1 e 2, ele fala sobre o poder do Evangelho. O poder da palavra. No capítulo 1 e 2, essa é a primeira parte. A segunda parte, do capítulo 3 até o capítulo 10, ele confronta o pecado. A terceira parte, capítulo de número 11, que é o que nós lemos hoje, ele fala da mesa do sacrifício, para que os arrependidos se sentem e participem da ceia do Senhor. A última parte, capítulos 12 e 13, ele fala de uma vida cheia do Espírito Santo, cheio dos dons espirituais. Vou refrescar sua memória, ainda que você tenha ouvido aqui agora. A primeira parte, a pregação do Evangelho, o poder da palavra. A segunda parte, o confronto contra os pecados. A terceira parte, a mesa dos arrependidos, a mesa da ceia do Senhor. A quarta parte, uma vida cheia do Espírito Santo. Quem entendeu isso? Essa sequência não está aqui por acaso. Queridos, hoje, aqui até agora, nós falamos sobre a pregação do Evangelho, o poder do Evangelho. A pregação do Evangelho, qual que é a segunda parte? Confronta os pecados. Com os pecados confrontados, eu me arrependo deles e me assento à mesa da comunhão, à mesa dos arrependidos. Ao participar desta mesa, eu estou pronto para uma vida cheia do Espírito Santo. O que a gente faz? A gente ouve a pregação e pula o confronto com os nossos pecados. E nos assentamos na mesa e participamos. Mas quando nos levantamos dela, ao invés de irmos para uma vida cheia do Espírito, voltamos para os nossos pecados. E entramos num ciclo, ouvimos a palavra, pulamos o confronto. E esse pulo por cima dos pecados, não, isso aqui eu não quero mexer, porque isso aqui é minha vida. Isso aqui, essas coisas são as coisas que eu gosto. E a gente fica nesse ciclo que não tem nada a ver com o Evangelho. Muitas pessoas querem o Espírito Santo, mas não suportam ter os seus pecados confrontados. Muita gente quer o perdão da mesa, mas não quer a pregação da palavra. Faça uma análise. Às vezes a gente ama, talvez você esteja aqui e diga assim, eu gosto de ouvir uma boa palavra, uma pregação do Evangelho, que mexa, que toque. Ok, que bom.
Mas o negócio de confrontar os pecados aí, não. Eu quero a mesa, eu quero a ceia, eu quero receber esse perdão, mas não quero me arrepender desses pecados. Eu nunca alcancei uma vida cheia do Espírito Santo. Na verdade, quando eu chego lá no meu trabalho, pastor, que você está falando, eu estou achando que eu levo mais treva para ele do que luz. Eu não tenho uma vida cheia do Espírito. E fico nesse ciclo vicioso. E isso cansa. Cansativo. Então você começa a vir na igreja, vem, daqui a pouco você não quer mais saber, está chato já. Já não está mais legal. Por quê? Porque há um desequilíbrio. Lembre-se dessa sequência. A palavra confronta os pecados. Pecados confrontados têm que gerar arrependimento na nossa vida, para que a gente se assente na mesa da comunhão. E ao nos assentarmos na mesa da comunhão, estamos prontos para uma vida cheia do Espírito Santo. Não dá para participar da ceia e ficar voltando para os pecados toda vez, ao invés de seguir para uma vida cheia do Espírito Santo. Ah, pastor, mas é assim, tem gente que prega a palavra, mas não confronta o pecado. Eu gosto mais dessa galera aí. É a galera da internet. Pô, pastor, a galera da internet não tem esse negócio de confrontar pecado, não. O negócio é o seguinte, prega a palavra e é o seguinte, tu vai voar, foguete não tem ré. Foguete não tem ré. Os caras pregam isso daí. Ok, querido. Então, se você gosta disso, eu quero lhe dizer que você está num ambiente de maldição. E eu vou provar isso. Paulo escreveu em Gálatas 1:7, ele diz assim: algumas pessoas os estão perturbando, pervertendo o evangelho. Olha onde Paulo vai agora. Mas eu digo que ainda que um anjo do céu apareça e pregue um evangelho diferente desse, que seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, 1 Gálatas 1:9. Se alguém lhes anunciar um evangelho diferente deste que vocês estão ouvindo, que seja amaldiçoado. Evangelho de maldição gera uma visão amaldiçoada do que realmente é o evangelho. Evangelho é simples e está aqui diante de vocês. Pregação da palavra que gera poder para confrontar os pecados, que produz arrependimento e nos leva à comunhão de Cristo, para seguirmos para uma vida cheia do Espírito Santo. Eu não pulo nenhum deles. Nunca vou pular. Porque isso é o evangelho. Evangelho é evangelho que confronta. Confronta pecado. Quem entendeu isso, diga amém. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você. Queridos, eu preciso dizer para vocês.